Boa noite, a paz do Senhor a todos, amém? É muita alegria estar aqui, porque Deus é bom e Ele está presente aqui nesse culto especial. E nós nos alegramos com vocês, louvor a Deus, louvor e gratidão ao Senhor. Toda a glória seja dada a Ele nessa noite. Tá? Para falar a verdade, eu me sinto muito feliz pelo convite que foi feito e sou grato a todos pelo carinho, sou grato a toda a igreja e pela oportunidade que me concede. Né? Novamente, eu vou fazer a minha apresentação. O meu nome é Carlos, esse é o sinal o qual a comunidade surda me conhece. Eu sou uma pessoa surdo-cega e moro em Osasco. Tá? Eu sou membro da igreja Comunidade Carisma, no mesmo local ali em Osasco. Tá? E nós temos um ministério de inclusão lá, no qual temos surdos, intérpretes, surdos cegos, e já há um ano nós começamos a servir o Senhor ali naquela igreja. Nós somos gratos a Deus. Tá? Eu sou formado em teologia, né? Eu sou teólogo formado, passei 4 anos estudando teologia, né? Estamos aguardando uma futura ordenação, sabemos que estamos em um período de análise, no qual os pastores estão nos analisando. Também tenho como profissão a massoterapia, né? Eu sou massoterapeuta, e também tenho ministrado palestra em vários lugares acerca da questão da surdo-cegueira, como se dá a guia interpretação, né? Para que os intérpretes se tornem profissionais nessa área. E também o intérprete Hélio, que tem me acompanhado juntamente com a minha esposa, que também é professora nessa área. Então, nós temos sido responsáveis por levar essas informações e somos gratos a Deus por tudo isso. Queria aqui ser grato primeiramente a Deus. Agradecer a Deus porque Ele me chamou para o ministério. E agradecer também ao pastor Neto e ao pastor Wagner, né? Aos dois que nos convidaram. O Wagner eu já conheço de outras épocas, né? Hoje nós nos encontramos de novo. Vai aqui a minha gratidão e a minha honra aos senhores. Que o Senhor Deus continue vos abençoando. Tá? A líder aqui no ministério, a Noemi, que também fez contato conosco, eu quero ser grato a você. Que Deus continue abençoando a sua vida. Nós nos comunicamos e conseguimos agendar essa data, né? Nós tínhamos aí o mês de setembro, no qual não foi possível estar aqui. Continuamos nos comunicando via WhatsApp e, graças a Deus, esse foi o momento propício. Então, quero honrá-la também, que o Senhor a abençoe. Tá? Quero também agradecer a Deus pela minha família. Minha esposa, que é surdo-cega, está aqui ao meu lado. Que o Senhor a abençoe, que abençoe também a toda a minha família. O Hélio, que geralmente nos acompanha, ele não pôde estar aqui. E eu quero honrar ele também pelo tempo que ele tem me acompanhado. Muitos anos, 16 anos tem estado ao meu lado, me acompanhando nas ministrações, nas palestras. E hoje, como ele não pôde vir, o Wilson veio no lugar dele. O Wilson está aqui juntamente com a sua esposa e com um grupo de surdos, né? E eu fico muito alegre pela presença de todos eles aqui conosco. Que Deus vos abençoe. Também quero agradecer a toda a igreja, a cada um dos presentes aqui nesse lugar. É um prazer, é uma alegria imensa estar aqui junto com todos vocês. Que o Senhor Deus continue se alegrando na vida de vocês e abençoando a todos. Agora é um momento propício de nós ministrarmos a palavra do Senhor. Mas eu gostaria de ainda ter um momento de oração com o Senhor. Então, que cada um tenha ali o seu momento particular. Peça ao Senhor aí para abençoar aquele que está do seu lado. Peça ao Senhor aí para abençoar, para que de fato Ele fale com você por intermédio da pregação. Então, particularmente, faça a sua oração.
Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, e na Tua presença, Pai, nós louvamos ao Senhor por esse culto, por essa noite especial, na qual o Senhor já tem nos abençoado e há de continuar abençoando. Senhor, que o Teu Espírito Santo nos encha, Pai, neste momento, e que o Senhor Jesus, no poder da Tua palavra, fale ao coração de toda a igreja, Pai. Nós sentimos a presença do Teu Espírito e queremos que Ele impacte a vida de cada um dos que estão aqui. Usa também a vida do Wilson, para que haja sintonia na tradução, para que o Senhor continue falando na vida de cada um. Unja as minhas mãos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo atue nas nossas vidas e que não saia nada de mim, mas que essa mensagem seja própria do Espírito Santo para todos os presentes aqui e que todos possam sentir de fato a Tua presença nesse lugar, Senhor. Fala ao coração de cada um, abençoa, Pai, a todos presentes em o nome de Jesus. Queridos, eu quero propor um tema para nós trabalharmos nessa noite, e o tema é esse: os improváveis. Eu quero dar início a essa ministração. Pode projetar. Aqui, ok. Muito bem. Segundo Reis, capítulo 7, versículo 6 e versículo 7. Pois o Senhor havia feito com que o exército sírio viesse ouvir o ruído de carros de guerra e galopes de cavalo e sons de grande exército que se aproximava. E disseram uns aos outros: o rei de Israel contratou mercenários hititas para nos atacarem. E eles ouviram aquele sonido muito forte, pensando que os mercenários estivessem se achegando para deter ali o povo de Israel. Os hititas, os egípcios, achando que eles iriam lhes atacar. Mas eles não viram, eles apenas sentiram um estrondo, sentiram ali o barulho da carruagem, dos carros. Então, por isso fugiram ao anoitecer, abandonaram as tendas, os cavalos, jumentos e tudo mais, e correram para salvar a sua vida. Amém? Queridos irmãos, hoje eu quero aqui fazer um breve resumo acerca da questão da surdo-cegueira. Gostaria de apresentar para vocês. Eu tenho síndrome de Usher, né? É uma deficiência na qual a nossa visão ela vai diminuindo, vai se tornando fechada. Tá? Vocês podem ver o slide, como é que isso se dá na vida de um surdo-cego, né? A pessoa que enxerga perfeitamente e, de repente, ela começa a ter a visão embaçada, né? E existe aí, vocês podem acompanhar pelo slide, os tipos, né? Como isso se dá na vida de uma pessoa com surdo-cegueira. Com 23 anos, meus irmãos, eu comecei a ter a minha visão embaçada dessa forma. E aí comecei a estudar, comecei a buscar, a aprender mais acerca de como seria a vida de um surdo-cego, aprender o braille, né? E aqui eu apresento a vocês os tipos. E a minha esposa também tem síndrome de Usher, só que ela tem baixa visão, né? No meu caso é diferente. Ela tem uma visão um pouco mais aberta e a minha já é uma visão um pouco mais fechada. É retinoplasmose, o outro nome. Queridos, então, vocês já têm conhecimento acerca de surdo-cegueira, ou vocês já tiveram com um grupo de surdos cegos, ou aqueles que conseguem ver as coisas à distância?
mas às vezes tem uma surdez profunda, mas consegue visualizar, consegue ver as pessoas sinalizando e tem a sua vida ali usando a sua visão. Agora, imagine a pessoa que não tem a visão e vive na questão do olfato, na questão da audição, né? Apenas ouvindo os sons que lhes são proporcionados, mas não conseguem ver e também conseguem falar. Agora, como é que se dá a questão da surdo-cegueira, né? A surdo-cegueira, ela se dá quando nós temos a percepção do paladar, a percepção do tato, principalmente, tá? E a percepção do olfato, né? Eu estava com o intérprete Hélio, nós estávamos fazendo uma viagem, né? E nessa viagem eu comecei a sentir um cheiro estranho. E eu estranhei aquele cheiro e falei, ô Hélio, você deu uma olhada na água do seu radiador? E o Hélio falou, não, tá tudo ok, eu vi e tal, tá ok. Eu falei, não, Hélio, eu tô sentindo um cheiro estranho, eu acho que vai ferver o seu carro. E aí o Hélio encostou o carro. E quando ele abriu o capô, ele viu que de fato aquilo ali começou a ferver, né? Então, para vocês terem uma ideia, como é que pode, né? Nós, quanto surdos cegos, nós vemos o mundo a partir desses 3 sentidos. Nós temos uma percepção mais aguçada. O cheiro da chuva, por exemplo, quando está para chover, nós conseguimos saber pelo cheiro da chuva. Nós reconhecemos determinadas pessoas por causa do perfume, o qual ela usa, por causa do cheiro. Então, esse é um dos meios pelos quais nós, surdos cegos, vivemos, né? Temos a percepção. O segundo é a questão do tato, né? A nossa percepção, a nossa comunicação, ela se dá por conta do tato, da interpretação tátil, né? Nós percebemos as pessoas também, se ela é magra, se ela é um pouquinho mais gordinha, por causa do tato, né? Só tocando a mão da pessoa, tocando a pessoa, nós temos essa percepção de como ela é. Por exemplo, quando eu toco a mão do Hélio, eu sei que é ele por causa da mão dele, né? Tem uma mão grande, outros têm umas mãos menores, então nós reconhecemos por conta disso. Essa é mais uma percepção, né? E a outra percepção é a questão do paladar, né? A gente percebe o paladar dos alimentos, do arroz. Eu sou fã de uma picanha, eu sei que vocês também gostam, não é? Vocês amam picanha? Então, nós sabemos que tipo de carne por causa do paladar, ou até mesmo uma alcatra, né? Nós sabemos o tipo das saladas, tudo isso nós temos essa percepção por causa do paladar, e é assim que vive, né, uma pessoa com surdo-cegueira. Ela tem a deficiência em alguns sentidos, mas por meio desses 3 sentidos ela consegue viver, e assim é a vida de um surdo-cego. Agora, deixa eu falar um pouquinho rapidamente, bem sucinto, acerca do meu casamento e da minha vida quanto surdo-cego juntamente com a minha esposa. Ao longo de um tempo eu tenho clamado ao Senhor para me dar uma esposa, eu tenho trabalhado arduamente, tenho juntado um dinheiro, tenho orado ao Senhor, né? E de repente eu fui convidado para ministrar lá em Santa Catarina, né? E estive lá em um instituto, dando uma palestra, ministrando lá sobre o poder do surdo-cego, né? E quando eu estava lá fazendo essa palestra, né, as pessoas me falaram, olha, palestra um pouco mais devagar, porque tem 3 pessoas surdo-cegas aqui na plateia, e elas precisam que o guia-intérprete auxilie. Então, vai um pouquinho mais devagar. E ali nós fizemos toda uma adaptação para aquela palestra, terminamos de ministrar, e ao final da palestra, essas pessoas vieram me cumprimentar, né? E aí eu conheci a Janaína, fui apresentado a ela, fomos ali, todo o pessoal comer uma pizza, né? Os surdos cegos e os guia-intérpretes, e estivemos ali junto, né? E aí o pessoal ficou surpreso porque nunca viram um surdo cego usar o WhatsApp,
né? E nós temos uma ferramenta lá na qual a gente faz uso desse WhatsApp. E o pessoal ficou impressionado com isso. Bom, o tempo passou, eu voltei para São Paulo, não a vi mais. No entanto, tenho feito evangelizações em todos os lugares. E chegando a um determinado lugar, eu a encontrei novamente, né? Ela disse, lembra de mim? Eu sou a Janaína, né? E aí eu comecei a trocar mensagens com ela, relacionar-se com ela via WhatsApp, né? Continuei orando ao Senhor, né? E pedindo ao Senhor que me desse uma esposa. E ela me deu um chaveirinho de um coração. Eu fiquei surpreso, fiquei emocionado, né? Com isso, né? Presenteei ela também com uma correntinha, e nós continuamos orando para que esse relacionamento fosse segundo a vontade do Senhor, e o Senhor, aprove ao Senhor que nós começássemos a namorar. Passamos ali um ano, né? Veio a pandemia, momentos difíceis, né? No qual podíamos nos relacionar à distância, até que nós decidimos noivarmos, então. E aí estive em Santa Catarina, conhecendo toda a família, tivemos o noivado, recebemos a bênção da família, combinamos então para nos casarmos, né? E graças a Deus estamos felizes porque nos casamos em 2022, né? Deus concedeu esse presente especial para nós. E consegui também a aquisição do meu apartamento, né? No qual Deus tem me abençoado e assim ela tem sido uma ajudadora para mim. É um presente de Deus, é uma mulher linda, maravilhosa, tem me auxiliado muito e tem me ajudado nas minhas lutas diárias, né? Em tudo que nós temos feito. Então nós vemos aí os planos de Deus se concretizando em nossas vidas e nos auxiliando. Eu sei que eu não sou merecedor, irmãos. Eu sei que não estou aqui me fazendo orgulhoso, mas o Senhor e a graça dele me cobriu, por isso eu dou testemunho disso. Muito bem, queridos. Agora eu queria falar um pouquinho a respeito de como é o meu trabalho, a adaptação com a minha bengala, que é a minha guia, né? E como tudo isso se dá, como é o meu acesso à informação, à locomoção. E assim, eu nunca quis ser uma pessoa muito dependente, né? Então, sempre busquei a minha independência, sempre tenho pedido ao Senhor para que me auxiliasse, para que não houvesse queda no meio da rua, né? Para que não houvesse períodos assim difíceis. E isso acontece muito com a pessoa surdo-cega. Quedas, pessoas que quase são mortas por carros, por motos, que não têm a percepção de que ali está uma pessoa com surdo-cegueira. Então nós temos, né, a nossa forma de se locomover, temos a nossa forma de chegar até uma estação do metrô, até determinados lugares, aonde podemos então ter a nossa independência e caminhar sozinho. Mas não é fácil, né? Porque assim, nos metrôs aqui de São Paulo, vocês sabem como é. São muitas pessoas, muita aglomeração. É difícil a questão de nos comunicarmos com essas pessoas, né? Porque elas não conhecem o surdo-cego. Então nós tivemos uma ideia, e aí fizemos a adaptação com esse chaveirinho, ao qual vocês podem ver aí na imagem, né? Que mostra então uma orelhinha mostrando a questão da surdez e mostra um rapazinho com bengala mostrando a questão de cego. E ali está escrito, eu sou surdo-cego, pode me guiar? Isso facilita, né? Onde a pessoa ela tem essa percepção de que eu sou surdo-cego, e aí ela pode me guiar, aonde também tem ali o endereço, da onde eu estou indo, tem um telefone, e isso faz com que a pessoa me auxilie, e isso também me dá tranquilidade, e o Senhor tem me dado essa liberdade de transitar sem medo, né? Hoje em dia nós podemos nos locomover sem medo, porque sabemos que o Senhor nos guarda por onde quer que andarmos. Mas São Paulo é muito grande, né, irmãos? São Paulo é muito grande, tem muita diversidade, e aí eu cresci, né, me adaptando a essa metrópole, né? Cresci aprendendo a andar de trem, a andar de metrô, e hoje, graças a Deus, nós temos caminhado muito para vários lugares sozinhos, né? Somente eu e o Senhor,
e o Senhor tem me guardado, tem me abençoado. Eu tenho me esforçado, né? Tenho aceito a minha identidade quanto pessoa surdo-cega, né? Não tenho mais vergonha de sair sozinho, porque sei que o Senhor está no controle de todas as coisas, né? Então, assim, o Hélio, ele sempre me orienta, e eu quero passar algumas orientações para vocês acerca das bengalas, né? A bengala branca, ela é a bengala para o cego, deficiente visual. A bengala branca e verde é para a pessoa que tem baixa visão, tá? Que tem a retinoplasmose. E a bengala branca e vermelha é para a pessoa com surdo-cegueira, tá? A bengala branca, ela tem uma parte vermelha e ela indica que a pessoa que está fazendo uso dela é uma pessoa com surdo-cegueira, tá? Não sei se vocês conseguiram ver, né? Mas tem muitas pessoas que fazem uso dessas bengalas. Então é importante essas informações para que elas sejam difundidas, né? Para familiares, para amigos. Nós agora temos uma lei, já surgiu a lei do dia da pessoa com surdo-cegueira, que é o dia 12 de setembro, né? Já é uma lei aqui no Brasil, tá? E aí é importante vocês terem essas informações e guardarem com vocês. Em segundo lugar, a questão do Braille, né? Eu também sou usuário do Braille e o Braille me ajuda a me comunicar, né? Eu tenho aqui o meu esboço todo em Braille, eu faço a minha leitura do meu sermão aqui todo em Braille e também tenho um display, né? Um display que eu uso para me comunicar nas redes sociais, né? Aonde eu busco informações, aonde eu transmito informações. Esse é um display no qual é conectado ao meu computador e ali ele tem um sistema Braille, onde eu consigo escrever, transcrever mensagens e receber mensagens. Pode passar o outro slide, por favor. Bom, como eu já havia dito, né, eu sou formado em teologia e sou o primeiro surdo-cego formado em teologia no Brasil, né? Já tem alguns surdos que formaram em teologia no Brasil, mas surdo-cego eu fui o primeiro no Brasil, né? As pessoas me falaram e eu fiquei muito emocionado com isso, sabendo que isso tudo é graça de Deus na minha vida, né? Foi Ele quem me chamou para o ministério e eu tenho sido obediente a esse chamado. Eu tenho sido um referencial, né, para outros surdos cegos, para que eles possam se sentir capazes também. E nós sabemos da importância da teologia para aquele que é ministro da palavra do Senhor, né? Seja ele surdo, seja ele deficiente, seja ele surdo cego. Então, isso são informações importantes para nós compreendermos. E Deus tem me levado em vários estados do Brasil. Eu tenho pregado em vários lugares, como fazem os missionários, né? Tenho recebido muitos convites e tenho feito aquilo que o Senhor ordenou, o ID de Jesus. Tenho servido ao Senhor com alegria em vários lugares, tenho caminhado juntamente com o meu guia intérprete, que é o Hélio, né? E nós dois juntos temos feito esse trabalho de servir ao Senhor, sabendo que aquele que nos chamou, ele nos proporciona ferramentas para isso. Pode passar o slide, por favor. Muito bem. Eu sou uma pessoa agraciada por Deus. Eu sou movido por essa graça. Aceito esse desafio de servir ao Senhor. Eu ainda não fazia quase nada, né? Eu tinha a questão da massoterapia, meu trabalho, tinha alguns teatros que a gente participava também, e o Senhor nos chamou para o ministério, foi quando eu comecei a fazer teologia, e a partir daí então temos visto a mão de Deus, a graça de Deus nos movendo, e eu me movo simplesmente pela graça do Senhor. Temos buscado conhecimentos diversos, o Senhor tem nos dado esse dom, tem nos agraciado, e por conta disso nós
conseguimos caminhar diante dos desafios que enfrentamos simplesmente por causa da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Pode passar, por favor. Muito bem, queridos. Agora vamos, de fato, à mensagem, à palavra de Deus que se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo 7, versículos 6 ao 7. Eu quero fazer aqui uma ministração. Todos são conhecedores desse fato. Nós sabemos que havia 4 homens leprosos que sofriam demais nessa época. E esses 4 leprosos, eles estavam fora dos muros ali da cidade, né? Eles viam ali os soldados banqueteando, eles viam ali os soldados participando de várias coisas, e eles vivendo uma vida de sofrimento, parados. E eles pensaram consigo, poxa, nós vivemos aqui como leprosos, vivemos aqui sofrendo com dores, mas se nós ficarmos aqui, nós morreremos. Se nós sairmos daqui, nós também podemos morrer, poderemos ser mortos. Então, vamos tomar uma atitude, vamos fazer alguma coisa, vamos nos esforçar e vamos até lá no acampamento dos assírios. E eles se levantaram, meus irmãos. Aqueles 4 leprosos se levantaram e foram até o acampamento dos assírios. No entanto, como eu já disse anteriormente, os assírios, eles ouviram ruídos como se tivessem um exército vindo atrás deles. E ouvindo esses barulhos, ali o exército, o comandante da Síria, eles estavam banqueteando. E quando eles começaram a sentir aquele impacto, aquele solavanco, eles ficaram surpresos e não sabiam de fato o que é que estava acontecendo. E eles acharam que, de fato, Israel tinha feito aliança com outros povos. Mas como eles não podiam enxergar quem estavam vindo, eles ficaram temerosos e falaram, olha, eu acho que Israel ele fez aliança com os hititas. Eu acho que Israel também fez aliança com os egípcios. E aí eles começaram a temer, ouvindo aquele barulho de carruagem, ouvindo aquele barulho, aquele sonido de guerra. E então eles decidiram fugir, porque eles não conseguiam ver, eles não conseguiam visualizar quem estava vindo. E aí abandonaram tudo, meus irmãos, abandonaram tudo que estava ali, ouro, prata, vestimentas, alimento, e foram embora, correram, sumiram, foram embora, deixando então aquele acampamento vazio, totalmente vazio. E aqueles 4 leprosos continuaram caminhando até chegarem no acampamento. Abriram ali as portas das tendas e viram que não havia ninguém naquele lugar, que as tendas estavam vazias. E eles viram diante deles alimentos, taças de ouro, taças de prata, vestimentas valorosas. E eles começaram então a se alimentar daquele banquete que foi deixado ali e visitaram outras tendas e viram todas essas tendas assim, lotadas de coisas. Então, queridos, quando nós observamos a atitude que eles tomaram, né, para que pudessem estar ali, naquele lugar, nós aprendemos algumas lições que devemos trazer para a nossa vida, né? Lembra que eu falei dos improváveis? Lembra que eu propus um tema aqui, os improváveis? Então, vamos refletir acerca disso. A Bíblia, ela é de suma importância para a nossa reflexão, para nós aprendermos algumas aplicações e trazermos ela para a nossa vida. Nós sabemos que ali havia 4 leprosos e nós podemos aprender com esses 4 leprosos, né? Como é que eles procederam? O que é que Deus fez por intermédio da vida deles? Qual é a lição que nós podemos aprender
acerca dessa palavra, né? Deus, ele quer falar ao nosso coração. Deus, ele quer falar contigo. Ele quer trazer reflexões para nós que estamos aqui presentes nessa noite acerca de pessoas que são improváveis aos olhos da sociedade. Então, vejamos o que nós podemos aprender com isso. Queridos, hoje nós aprendemos, né, que devemos assumir as nossas fraquezas. Tá? Essa é a primeira lição que aprendemos. Aqueles leprosos, eles assumiram as suas fraquezas. Eles disseram entre si, nós estamos fracos, nós iremos morrer, mas nós temos que fazer algo. E eles se esforçaram, tomaram atitude. Mas antes de tomar atitude, eles reconheceram as suas fraquezas. E nós também devemos reconhecer as nossas fraquezas, para que o poder de Deus se aperfeiçoe em nós. Nós podemos olhar, ver os desafios que nós enfrentamos, as dificuldades, as lutas, mas devemos nos esforçar, não devemos nos acomodar diante da nossa fraqueza, diante das nossas necessidades. Deus, ele nos dá força. Deus, ele nos dá ministérios, né? E muitas das vezes nós olhamos e reconhecemos apenas a nossa fraqueza, mas não nos esforçamos para fazer aquilo que o Senhor quer que façamos. No meu caso, por um exemplo, eu sou surdo cego. E se eu fosse olhar somente para a minha fraqueza, a dependência de ter um intérprete, a dificuldade comunicacional, como é que eu me tornaria um pregador da palavra do Senhor? Eu tenho, de fato, que reconhecer as minhas fraquezas. Mas também temos que saber que nós temos um chamado do Senhor. Aqueles 4 leprosos reconheceram as suas fraquezas, mas eles decidiram, eles escolheram tomar uma atitude. Assim como nós, quanto surdos cegos, quanto deficientes, nós sabemos que temos as nossas fraquezas. Sim, nós devemos admitir as nossas fraquezas. Sim, no entanto, nós devemos reconhecer que há um Deus no céu que nos ajuda no momento das nossas fraquezas. E em nome de Jesus, queridos, Deus, ele nos faz forte em meio às nossas fraquezas para vencermos os nossos desafios. O Senhor, ele nos concede o teu Espírito para nos instruir e para nos guiar. E cabe a nós aceitarmos isso, recebermos isso e tomarmos as atitudes. A segunda lição que nós aprendemos com esses leprosos. Nessa segunda lição, nós aprendemos que devemos tomar atitude, de qualquer forma. Devemos tomar atitude. Não devemos nos acomodar. Temos que ter decisão. Temos que ter decisões em nossas vidas. E esses 4 leprosos decidiram fazer algo. Eles resolveram ir até o acampamento assírio. Mas vamos parar para pensar, né? Eles pensaram naquele momento, se nós ficarmos aqui, nós iremos morrer. Se nós formos até os assírios, eles poderão nos matar. Mas o que é que nós faremos? Ficamos na zona de conforto ou tomaremos uma atitude? E eles tomaram essa atitude e foram até ali aquele acampamento assírio. Nós sabemos que Deus, meus irmãos, ele traz conselhos às nossas vidas. Ele nos ajuda para que venhamos tomar atitude. E quando nós oramos, quando nós buscamos refletir acerca do que a palavra do Senhor fala conosco, nós sabemos o tempo correto onde devemos fazer algo ou não, mas isso se dá através da oração. E quando nós oramos, quando nós buscamos de fato a face do Senhor, nós sabemos o momento certo de tomar a decisão, para que não possamos cair no engano, para que não possamos ter decepções, né? Nós sabemos que Deus trabalhou através da atitude daqueles leprosos. E Deus trabalhou através da minha vida. Eu
Carlos, surdo cego, com tantas barreiras, né? Eu podia me acomodar e dizer, não, eu não consigo ser massoterapeuta, eu não consigo me tornar um teólogo, mas a graça de Deus sobre a minha vida fez com que eu alcançasse essas virtudes e conseguisse transpassar os obstáculos, né? De repente, se eu quisesse ir para uma outra linha, se eu não tivesse orado ao Senhor, eu poderia percorrer por caminhos que iriam me trazer decepções. Mas quando nós oramos, tomamos a atitude de fazer aquilo que o Senhor quer que façamos, o Senhor nos abençoa, Ele coloca as suas mãos sobre nós e tudo acontece da maneira correta, né? Muitas pessoas vieram a mim e falaram, olha, Carlos, você tem potencial, vai estudar, vai fazer teologia, Deus vai usar a tua vida. E eu comecei a me questionar, será que eu vou conseguir? Será que isso é verdade? E eu busquei ao Senhor em oração, até que o Senhor me proporcionou a oportunidade de fazer teologia. Eu fiz ali aquele seminário à distância e com muita luta eu me formei e o Senhor me proporcionou essa vitória. Assim como também usou a vida daqueles 4 leprosos para proporcionar uma vitória para o povo de Israel. Deus, Ele conhece todas as coisas. Deus é bom em todo o tempo. Deus, Ele nos agraceia e nos motiva a servi-lo, a fazer a sua vontade. Então, queridos, que nós venhamos aprender essa lição. Não venhamos nos acomodar, não venhamos ficar acomodado apenas, mas venhamos tomar atitudes, né? Às vezes nós nos acomodamos na igreja enquanto pessoas lá fora estão precisando ser salvas, como já fora dito, né? E nós devemos praticar, aprender a nos comunicar. No caso do surdo, por exemplo, quando você aprende a língua de sinais, quando você aprende Libras, quando você ora ao Senhor para atuar nesse ministério, Deus lhe proporciona ferramentas com as quais você consegue levar o evangelho ao surdo cego, para que eles sejam salvos no Senhor. E Deus, Ele quer usar a sua vida, assim como Ele usou daqueles leprosos. Muito bem, ainda há uma terceira lição na qual nós aprendemos com a vida desses leprosos, né? Eles eram pessoas improváveis para a sociedade, mas Deus lhe deu percepção, né? Deus usou a vida deles para que eles pudessem conceder vitória, para que Deus pudesse conceder vitória a Israel. Você vê que eles estavam numa vida difícil, sem vestimenta, sem bens, sem nada. E agora, quando eles foram até o acampamento ali assírio, eles conquistaram vestimentas, prata, ouro e muitas coisas. E depois disso, eles foram até Israel dizer o que houve ali em Israel, o que aconteceu em Israel. E ainda temos uma quarta lição. Nós sabemos que Deus, Ele quer usar as nossas vidas. E Deus usou a minha vida quanto surdo cego. Assim como Deus usou a vida daqueles 4 leprosos para tomarem uma atitude para que Israel, de fato, vencesse aquela batalha. Às vezes nós nos colocamos no lugar desses leprosos apenas como pessoas enfermas, como pessoas que têm dificuldades. Às vezes nós nos colocamos como pessoas deficientes, mas Deus, Ele usa as coisas improváveis para a glória dEle. Não necessariamente Ele precisa me curar da surdez, não necessariamente Ele precisa me curar da cegueira, mas Ele me usa do jeito que eu sou, para louvor do nome dEle. Assim como Ele também usa, né, pessoas ouvintes, mas pessoas que têm algum tipo de enfermidade, e quando de repente essa pessoa ora e começa a buscar, a fazer a vontade de Deus, Deus o usa com poder e graça. E Deus me deu graça, queridos, para que eu pudesse vencer desafios. Deus é quem nos concede essa graça. Deus, Ele quer nos proporcionar isso. Deus, Ele quer usar a sua vida também, querido.
Em nome de Jesus, pense nisso. Veja que ao longo dessa história, Deus ele usou coisas improváveis, né? Aqueles leprosos eram pessoas improváveis de ser usadas por Deus à vista daquele exército. Eu também sou uma pessoa à vista da sociedade improvável de ser usada por Deus, mas Deus nos usa para louvor do teu nome. Então, queridos, compreenderam as lições que o Senhor nos traz acerca da sua palavra, desse tema? Nós devemos, de fato, ter atitudes, nós devemos admitir as nossas fraquezas, nós devemos fazer aquilo que o Senhor quer que façamos, devemos acreditar no Senhor. Portanto, queridos, reflitam acerca disso. Você não sabe qual é o caminho que você irá traçar, mas Deus, ele conhece todas as coisas. E Deus, ele nos chama para isso. Nós não devemos ficar no comodismo, na murmuração, esperando o tempo passar e desistindo dos nossos planos, né? Nós sabemos que quando os nossos planos estão de acordo com a vontade de Deus, basta nos esforçarmos, acreditarmos nesse chamado que Ele nos dá. Agora eu queria que você que está aqui presente se colocasse de pé, todos, por gentileza. Já estamos finalizando, né? Gostaria que você pegasse aí a sua Bíblia, todos vocês. Se você está com a Bíblia, pegue aí a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia, e todos vocês, pega a sua Bíblia e abra ali em 1 Coríntios, por favor. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1. Encontraram? 1 Coríntios, capítulo 1, e o versículo é o 27. Que diz assim: para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura, e para envergonhar os poderosos, ele escolheu o que o mundo acha fraco. Os improváveis. Mas Deus escolhe os improváveis. Deus escolhe pessoas no mundo que o mundo olha e acha que eles não são nada, que eles são fracos. E são essas pessoas que Deus usa para envergonhar os fortes, para envergonhar aqueles que se acham fortes. Amém, meus irmãos? Então, nessa noite, querido, feche a sua Bíblia e raciocine comigo aqui enquanto nós finalizamos essa mensagem. Absorva aquilo que o Senhor ele quer trazer para a sua vida. Não desista dos seus sonhos. Não viva na fraqueza. Assim como aqueles 4 leprosos tomaram atitude em meio a muitos que olhavam e achavam aquilo uma loucura, o apóstolo Paulo escreve dessa mesma forma. Ele diz que para muitos isso é loucura, mas Deus escolhe coisas improváveis. Deus ele escolheu pessoas aqui das quais a sociedade não dá nada. Deus, é Ele quem escolhe as pessoas humildes para confundir as pessoas sábias. Para que aqueles que se acham sábios vejam que as pessoas humildes podem ser usadas por Deus. E assim como Deus me escolheu, irmãos, assim como Deus ele está usando a minha vida aqui, Deus ele também te escolheu. Assim como Deus ele tem me dado força para eu vencer os desafios, Deus ele também tem dado força a vocês. Assim como Deus tem usado a minha vida, Deus ele quer usar a sua vida em o nome de Jesus, meus irmãos. Agora eu queria que você colocasse a sua mão no seu coração enquanto eu oro por você. Coloque a mão no seu coração e deixe-me ministrar sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o teu nome. E somos gratos a ti por essa noite. Senhor, nós pedimos a sua bênção, ó Pai, por meio da ministração da tua palavra, ó Deus. Já estamos aqui finalizando essa palavra, no entanto percebemos, ó Pai, que nada somos sem a tua presença. Sabemos que o Senhor está olhando a vida de cada um dos que estão aqui presentes. Daqueles que não puderam estar aqui, daqueles que estão se achando em alguma falta. Ó Deus, que o Senhor continue sendo o suporte de cada um deles, ó Pai.
de maneira que eles voltem a experimentar a sua graça, Senhor. E assim como o Senhor me deu força, dê a eles forças para servir ao Senhor, para desenvolver o seu ministério, Pai. Que eles recebam o seu chamado, que eles aceitem, ó Pai, esse desafio, seja ministério com adolescentes, seja ministério com surdos, seja a junta diaconal, Senhor. Que a tua vontade prevaleça no meio deles e eles sintam esse desejo de servir ao Senhor, ó Pai. Que eles tenham essa percepção que talvez eles sejam improváveis para o mundo, mas não para o Senhor. Assim como aqueles leprosos, ó Deus, foram usados para proporcionar a vitória a Israel. Que o Senhor continue usando vidas aqui, ó Deus. Que o Senhor continue dando a eles força e graça, ó Pai. E que essa igreja, Senhor, que é a igreja do Senhor, o Senhor conceda a ela a responsabilidade de prosseguir na presença do Senhor, assim como Jesus tem dado a eles, ó Pai. Em nome de Jesus, eu rogo as suas bênçãos sobre a minha vida e sobre a vida de cada um dos que estão presentes aqui, ó Pai. De maneira que eles também possam expandir, levando esse evangelho aos perdidos lá fora, para que eles sejam encontrados e salvos, para o louvor do nome do Senhor. Pai, adentra agora no coração de cada um deles, ó Pai. E que a sua bênção, ó Deus, proporcione a eles vitória sempre. Assim eu oro, rogando as suas bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Que a graça do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês. Glórias ao nome do Senhor. Aplauda ao Senhor comigo. Amém. Graças damos ao Senhor pela vida de cada um de vocês e sabemos que Deus há de usar a vida de cada um de vocês, ok? Ok, irmãos, deixa eu só avisar algo rapidinho para vocês, tá? Quando é uma pessoa surda, vocês podem até aplaudir assim como vocês aplaudiram. Mas uma pessoa surdo-cega, vocês devem bater o pé. Então aplaudam a mim batendo o pé, deixa eu ver. É isso aí, Deus abençoe todos vocês. Ótimo, maravilha.